Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é a base do cuidado na saúde, o posicionamento do paciente. Com base no trabalho da professora Isabel Chiavon, vamos ver como um gesto que parece simples é, na verdade, uma ciência fundamental para a recuperação e para o conforto de quem está sendo cuidado. E para começar, fica essa pergunta no ar. Por que a gente se importa tanto com a posição de um paciente na cama? Pode parecer um detalhe, mas a resposta muda tudo. A forma como uma pessoa está deitada pode acelerar a melhora ou, pelo contrário, criar complicações bem sérias. Vamos entender isso direitinho. E aqui está o ponto central. Não se trata só de deixar a pessoa mais à vontade. A gente está falando de evitar feridas na pele, de garantir que um exame seja feito do jeito certo e, o mais importante, de dar segurança e alívio para quem está numa situação vulnerável. É cuidado na sua forma mais pura. Então, vamos começar pelo começo, pelo alicerce de tudo. Existem 3 posições, os chamados decúbitos, que são a base para quase todos os outros cuidados que a gente vai ver. A primeira, e com certeza a mais comum, é o decúbito dorsal. Também é chamada de posição supina. Sabe quando o paciente está simplesmente deitado de barriga para cima? É essa. Ela é o ponto de partida para muita coisa. Olha só, a imagem deixa bem claro. A pessoa fica deitada de costas, sempre buscando o alinhamento da coluna, e um detalhe que faz toda a diferença: a cabeça e os ombros ficam um pouquinho elevados. Isso ajuda tanto no conforto quanto na postura correta. Mas o decúbito dorsal não serve só para descansar. É uma posição terapêutica. E o segredo, muitas vezes, está no uso inteligente de apoios como travesseiros ou rolinhos de espuma. Eles são cruciais para manter o alinhamento natural do corpo e evitar que o paciente fique numa posição que possa machucar. Ok, seguindo em frente, a gente tem o decúbito lateral. Aqui, como o nome já diz, o paciente fica de lado. É uma manobra bem simples, mas que tem um impacto gigantesco, principalmente para a saúde da pele. E aqui está o pulo do gato. Ao virar a pessoa de lado, a gente tira todo o peso da região do sacro, ali no finalzinho das costas. Isso faz com que o sangue volte a circular naquela área. Por isso, essa posição é a principal arma que a gente tem para prevenir as terríveis úlceras por pressão. É um gesto simples que, literalmente, salva a pele. E para fechar o trio de posições fundamentais, temos o decúbito ventral. Você provavelmente já ouviu falar dela como posição de prona. É quando o paciente fica deitado de barriga para baixo. Essa posição já é um pouco mais específica. É fundamental que a cabeça fique virada de lado, para a pessoa conseguir respirar, claro. E o uso de apoios debaixo da barriga e das pernas também é super importante para não forçar a coluna e os pés. É a posição ideal para examinar as costas, por exemplo. Bom, agora que a gente já viu o básico do básico, vamos dar uma olhada em posições que são usadas para situações mais específicas, como exames e outros procedimentos médicos. Vamos começar pela posição de Fowler. Pensa nela como uma variação do decúbito dorsal, só que a pessoa fica meio sentada. O detalhe mais importante aqui é o ângulo de inclinação da cabeceira da cama. E o porquê dela ser tão importante fica claro aqui. Para alguém que está com dificuldade de respirar, levantar o tronco traz um alívio quase imediato. E não é só isso. É uma medida de segurança essencial para evitar que comida ou secreções vão parar no pulmão, um risco enorme, especialmente em pacientes mais debilitados. A seguir, uma posição bem específica, a ginecológica. Ela também parte do decúbito dorsal, de barriga para cima, mas com as pernas dobradas e apoiadas, de um jeito que permite o acesso à região pélvica para exames ou outros procedimentos. E aqui, olha, o mais importante, além da parte técnica, é o cuidado humano. Explicar tudo direitinho, conversar, garantir a privacidade total, isso não é um extra, não. É a base de tudo para construir a confiança e fazer com que a paciente se sinta segura. Outra posição bem particular é a genopeitoral. O próprio nome já dá uma pista, né? O apoio do corpo fica nos joelhos, geno, e no peito, peitoral. O tronco fica inclinado para frente. E assim como na posição anterior, a dignidade da pessoa vem em primeiro lugar, sempre. Explicar por que essa posição é necessária e cobrir tudo, expondo só o que for estritamente preciso, é obrigatório. Técnica e respeito têm que andar de mãos dadas. Chegando ao final, fica bem claro que posicionar um paciente não é só uma tarefa mecânica. É um ato de cuidado que exige conhecimento técnico, atenção e, acima de tudo, um profundo respeito. Essa frase resume tudo de forma perfeita.
Dominar essas técnicas não é só uma habilidade a mais no currículo, é uma responsabilidade profissional que afeta diretamente a segurança e a qualidade de vida de cada paciente. E é importante registrar que todo este conteúdo foi idealizado e produzido pela professora Isabel Chiavon. A reprodução deste material é autorizada, contanto que a fonte seja sempre citada, ok? Para a gente fechar, fica uma reflexão. Nós vimos a ciência por trás de cada posição. Mas na prática, no dia a dia, como a gente pode garantir que a empatia e a boa comunicação transformem esse procedimento técnico num verdadeiro ato de cuidado? A resposta para essa pergunta, no fundo, é o que define a excelência na saúde.